Lá estava eu cortando a cerâmica com a Makita, olhei pro lado, vi minha moto e tive uma ideia tão ruim, mas tão ruim, que deu até vontade de fazer. Vontade não, nós vamos fazer. Colocamos uma Makita no lugar do motor da moto para ver se aguenta puxar. Mas e aí, será que isso vai dar certo? Eu tenho certeza que não. Mas já que no nosso canal, quanto mais absurdo o projeto vocês gostam, então bora ver o que vai dessa nossa mais nova aventura. Já vamos começar tirando o motor da moto, porque eu não sou maluco de cortar o motor original da moto só para fazer essa experiência, né? Quer dizer, por enquanto não, né? Mas então passei no ferro velho para nós conseguir um motor velho para nós fazer a experiência. E o motor é esse daqui, ó. Obviamente ele não tava limpo desse jeito. Nós já fizemos uma limpeza nele, uma caprichada, e jogamos a tinta para ele ficar pelo menos enxergável. Mas agora, quem entender, fala para nós nos comentários de qual moto que é esse motor aqui. Só sei que ele é de uma moto muito antiga mesmo. Mas eu fiz umas medidas aqui mais ou menos, e esses pontos de fixação aqui, desses furos aqui, cara, tá batendo, parece que certinho com aquele motor original da moto lá, mas ele é bem diferente, cara. Parece que é uma moto bem antiga mesmo, mas pelo menos é da Honda. Mas a parte de cima aqui, nós não iria precisar dela mesmo, porque o negócio é nós usar o motor da Makita, que vai ser um motor elétrico, e usar as marchas da moto. Então agora nós vamos começar a fazer a preparação do nosso motor. Mas antes de tudo, foi tentar fazer um teste nas marchas para ver se está funcionando, e ele só ficava no neutro e passando a primeira marcha. Quando eu tentava passar para a segunda marcha ou outras, ficava travando e travava até o motor. Então resolvi abrir tudo para ver o que estava acontecendo. Abri do lado da embreagem, mas não consegui ver nada de errado. Mas quando eu abri o lado das marchas, olha só para vocês verem o que nós vimos. E olha só para vocês verem qual que é a treta. Nesse motor ter ficado muito tempo no ferro velho, olha só, caiu um parafuso aqui dentro. E quando a gente tentava passar a marcha aqui, ó, essa parte daqui que movimenta as marchas, olha lá, ó, ela gira, e quando gira, ela ficava esbarrando no parafuso, empurrando o parafuso para cima ali, ó. E quando empurra o parafuso para cima, ele travava até nesse vilha-brequinha aqui. Então, a gente movimentando aqui, ó, aí ele travava tudo aqui dentro, cara. Não ia funcionar. Ainda bem que travou desse jeito, antes de a gente colocar o motor e para rodar aqui, a Makita para rodar e arrebentar tudo aí, né? Mas mesmo assim, foi bom pra gente explicar para quem não entende como que funciona um motor de moto aí, né? Isso aqui é um eixo de virabrequim, né? Que o pistão fica aqui empurrando, girando ele aqui, ó, para baixo e para cima. Ele passa por lá de cá, daqui ele pega aqui nessa embreagem, a embreagem aqui a gente aperta aqui, né, folga esses pratinhos aqui e ajusta também quando a gente solta, igual que fica preso direto, e gira aqui, e girando aqui, gira esse eixo primário. Esse primário aqui, ele tem um garfo ali, ó, que pega nessa peça, e essa daqui, ó, quando a gente passa a marcha aqui, ó, ela gira aquela ali, ó, gira ali tem uma espécie de um caminho ali que corre ali, ó, esse garfo corre ali, empurrando essas engrenagens de um lado para o outro, fazendo engrenar uma com a outra. Toda vez que quando você mexe ali, uma dessas daqui vai funcionar, ou uma ou outra, e vai fazer as redução variável para estar puxando lá na roda da moto. Mas então tá aí, para quem não conhecia, já dá para ter uma noção mais ou menos de como que funciona, né? E esse daqui é o pedal de partida, que ele gira aqui e gira ali, ó, naquela engrenagem ali que faz girar o motor quando a gente dá aquele solavanca ali rodando o pedal de partida. Mas agora nós vamos tirar esse parafuso, dar uma limpeza caprichada na parte de dentro, e a preparação do nosso motor vai ser desbielar ele. E já que nós não vamos conseguir deixar o motor cheio de óleo, vamos passar uma graxa nas engrenagens que vai funcionar desse jeito agora. Estamos de volta aqui com o nosso motor, e eu descobri um negócio, pessoal, que esse motor aqui, ele só passa a marcha pro lado de baixo, pessoal. Ele passa a marcha aqui, 1, 2, 3, 4 marchas pro lado de baixo, na hora que volta elas para cima, cai no ponto morto. E nós estávamos tentando passar a marcha pro lado de cima aquela hora, mas ainda bem que o parafuso enroscou lá dentro, porque nós descobrimos esse negócio aqui, tirou o parafuso lá dentro também, porque se nós chega a colocar o motor aqui em cima, né, a Makita aqui, rodar e embalar esse negócio, capaz que ia arrebentar tudo. Mas então, pessoal, bacana demais, ele é 4 marchas, só sei que é da Honda, só não sei até agora de qual motor que é essa moto aqui, cara. Quem que souber, coloca nos comentários aí. Mas bacana, cara, show de bola. Eu acho que toda moto deveria ser assim, cara, porque é muito prático, passa as marchas tudo pra baixo, pá, na hora que volta tudo pra cima, cai no ponto morto. Por que que as outras motos de hoje não é assim, cara? Tem aquele negócio de ficar tentando achar o ponto morto ali, né, que é o neutro ali, no meio de 2 marchas, que é chato demais, cara. Eu acho que deveria ser tudo desse jeito, mas com 5 marchas. E agora nós tentar encaixar o motor na moto pra ver se os furos encaixam pra bater tudo certinho.
E olha só, pessoal, não é que o motor deu certinho, encaixou direitinho. Eu fiquei preocupado assim de ter que fazer outro suporte aqui, soldar para lá e soldar para cá, mas não precisou, galera. Encaixou direitinho em rodar aqui, ó. Tá funcionando direitinho ali, ó, rodando liso. A embreagem também já tá funcionando, ó. Show de bola! Mas só temos aqui uma pequena treta para resolver. O negócio é que a Makita, eu tô falando Makita, mas eu sei que é serra mármore, tá, pessoal? Mas como que é conhecido mais como Makita, nós falamos Makita mesmo. Mas aqui, ó, porque ela roda no sentido horário, que é pro lado de cá, né? A gente olhando nesse sentido aqui, ó, sentido horário. E o motor, ele se gira no sentido anti-horário, que é assim, para frente, ó. Vamos falar para frente e para trás. Então aqui tá rodando para frente e a Makita aqui roda para trás. Tá entendendo? Então, se caso a gente colocar ela do jeito que tá aqui, o que vai acontecer? Vai rodar para trás. E nós não quer correr tipo uns 150 por hora de ré, né, cara? Então nós vamos ter que fazer um macete nessa Makita aqui para a gente tá fazendo ela rodar sentido anti-horário, que é para frente. Mas então, para nós inverter o sentido da serra, nós vamos tirar esses parafusos aqui, que tá até faltando um aqui já, para nós estar abrindo ela. E o macete aqui é o seguinte, ó, se vocês perceberem, lá no fundo, lá, ó, onde tem aquele escarvãozinho lá dentro, lá, ó, tem esse negócio de espécie de uma molinha aqui, de um lado e de outro. Isso aqui que faz a ligação desse rolamento aqui, né, desse enrolado de fio aqui, com as escovas ali que vai pegar no induzido aqui. Então o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que vir naquela ligação ali, né, que é aquelas molinhas aqui que faz a ligação. Nós vamos pegar apenas essa molinha que está ligada aqui e passar para o outro lado e pegar esse outro lado aqui e vamos passar para o lado de cá. Então nós só vamos inverter isso aqui, ó. É tipo inverter os polos. Pegar daqui, passar para cá e tirar daqui e passar para o outro lado. Assim ela vai inverter o sentido de rotação. Tirei até o estator de dentro ali, para nós dar uma desenrolada no fio aqui, ó. Pra gente ganhar mais tamanho aqui para dar certo lá, ó. Tudo encaixado, agora é só montar. E agora que são elas, né? Será que vai funcionar igual nós pensamos? Ó. Ah, cara, olha só, agora tá funcionando, rodando pra frente. Agora tá inverso do de antes. Aqui, ó, tem até a setinha que era roda originalmente pra cá. Agora tá rodando pra frente. Cara, top, né não, pessoal? Agora eu vou tirar esse disco de cortar cerâmica. Esse parafuso aqui, ele é rosca contrária. E vou pegar essa polia aqui que eu tirei de um motor de tanquinho, pra gente estar colocando aqui agora. E vou colocar essa franja aqui ao contrário também aqui, ó, o parafuso dar tamanho para apertar. E agora sim nós temos nosso motor elétrico preparado para nós transformar nossa moto em elétrica. Beleza, mas a intenção é nós colocar ele aqui. E aqui já tá tudo pronto, né? Já tem a polia, tudo belezinha. Agora o problema é a gente adaptar uma polia na ponta desse eixo, porque ele é cônico. Vamos lá, né? Temos aqui uma espécie de caixa de redução de máquina de lavar. E ela tem essa polia aqui, ó. E essa polia aqui é muito top, cara. Aqui nós só vamos tirar ela e dar um jeito de prender essa polia na ponta do eixo. E eis que temos a nossa moto elétrica com motor de Makita. Mas em teoria, se nós vier aqui e ligar, já tem que funcionar, porque rodando o motor já está rodando a roda. E se não rodar a roda aqui, com certeza vai rodar o motor, né? Mas é nesta hora que aparece um monte de comentário falando que eu tenho que arrumar uma extensão de uns 5 km para conseguir ir pelo menos numa padaria. Mas quem acompanha o nosso canal sabe que a Blueti é parceira do canal e apoia nossos projetos com estações de energia. E o modelo que nós vamos usar hoje é o Elite 100 V2, que na verdade ele é uma versão melhorada do AC180 que nós já usamos. Mas ele é uma versão menor e muito mais compacta, e vocês acreditam que ele é mais forte? Pois ele tem 1800 watts de potência nominal, igual ao AC180 mesmo, mas ele tem 3600 watts de pico, enquanto o AC180 tem 2700. E não para por aí não, ele aceita até 1000 watts de entrada de carregamento solar, enquanto o AC180 aceita 500 watts. Tem uma saída USB-C agora especial de
140 watts. E além dessa saída 12 volts padrão, agora tem duas saídas P8 também de 12 volts. E essa é a versão 120 volts, mas tem a versão 220 volts também. Mas isso é tudo na teoria, né? Nós só vamos aprovar depois que nós fizermos os testes aqui na nossa maquita aqui, que puxa mais de 1.300 watts. E isso assim, ela é ligado sem carga nenhuma. Quando a gente força ela gasta mais de 2.500 watts, cara. Eu ia até ligar esse dimmer aqui, ó, que isso aqui é um controlador de velocidade, controlador de potência, pra gente ir ligando de pouco a pouco e acelerando. Mas eu vou fazer isso não, vamos ligar no máximo aqui mesmo, porque se tiver de explodir, tem que explodir em casa, né? Esperar sair pra rua pra fazer o teste, pra explodir lá, aí nós perdemos viagem. Mas aqui, ó, vamos ligar direto aqui, ó, carreguei, ó, acabei de carregar lá agora, tá 100%. Ele carrega rapidinho, ele carrega com mais de 1.000 e tantos watts, 1.200, 1.400 watts. Aí nós vamos ligar direto, que já tá ligado aqui já, né? Só apertar o botão aqui, né? Nossa, cara, vamos lá, ó. Olha, 2.700 watts gastou aqui? Nossa, Deus. Agora deu menos, vou colocar a marcha aqui, ó. Ó, vamos lá, ó. Nossa, Deus. 2.900 watts, cara. Mano do céu. Será que esse negócio vai dar bom? Ficar ligar direto assim, porque na hora que estiver forçando, na hora que liga, é que ela tá na força máxima ali. Tá. 2.900 watts. Ela ligando, forçando direto, puxando, vai ficar gastando mais ou menos isso aí, cara. Será que esse negócio vai dar bom? Mano do céu, se tiver de queimar, que queima a maquita, né? Por que eu faço isso aí, cara? Por que eu faço isso? Pega os patrocínios, a gente vai e coloca o negócio gastando, tipo assim, testando estratosfericamente fora do normal. Se tiver de queimar, eu tô enrolado, né, cara? Tomara que não, mas vai dar certo, cara, ó. Top, cara. Pelo menos aqui funcionou. Tá funcionando bacana. Passar as marchas direitinho. Tomara que não exploda nada. Vamos lá. Chegou a hora de nós ver se nossa moto elétrica com motor de maquita vai funcionar, né, pessoal? Ó, nós fizemos uma elétrica aqui já. A única coisa que nós fizemos aqui foi colocar esse disjuntor aqui, que vai servir como acelerador, né? Coloquei uma borrachinha aqui pra gente ligar e voltar, não ficar ligando direto. Então, um dos cabos tá vindo aqui e tá ligando aqui na tomada que vai pra maquita. E um dos cabos que tá saindo aqui tá vindo, passei por baixo ali e tá vindo cá para trás, que nós vamos estar ligando no Bluetooth. Bluetooth já tá ligado, a tomada já tá ligada aqui também. E a única coisa que eu vou fazer aqui agora é ligar esse botão aqui, ó. Vou deixar ligado direto e aperta esse aqui, ó, que vai ficar sempre ligado direto. Que nós vamos controlar somente no nosso acelerador aqui, ó. Vamos lá. Embreagem, ó. Primeira, ó, colocar a primeira aqui. Vamos ligar, ó. Vou embalar para aí, ó. Embalar o motor. Ó. Ó, rapaz. Tô errando a marcha. Ó, rapaz. Ô, rapaz, que show, cara. Vocês viram? Arrancadinha? Dá até uma balançadinha na frente. Eu vou arrancar de uma maneira diferente aqui agora. Só não posso errar a marcha de novo. Na hora de passar a segunda, eu passei, foi pra cima, cara. Eu coloquei no ponto morto. Mas é tudo pra baixo. Mas agora eu vou arrancar assim, ó. Vou deixar no primeiro aqui já. E já vou ligar com ela engatada pra ver, ó. Apesar que ela liga de uma vez. Não tem o potenciômetro aqui, né, de acelerador. Mas vamos ver como é que vai ser, ó. Ô, rapaz. Você viu? Vamos de novo, ó, vamos de novo. Deu uma arrancada, pô. Legal. Mas vou ficar fazendo isso não, porque vai forçar muito, cara. Vou ligar na maneira normal mesmo. Ó, embalar. E vamos, solta a embreagem. Top, cara. Nós estamos aqui, nós estamos de segunda? Terceira, nem sei mais, cara.
Rapaz, o negócio funcionou bacana. Vamos colocar a primeira de novo. Segunda de uma vez. Terceira. Ai, pelo menos funcionou, cara. Pelo menos tá funcionando, bacana, ó. Nossa, cara, o GoPro, eu virei o guidão, aí abaixou aqui, esbarrou no chão. Nossa, cara, quebrou foi a tela mesmo, quebrou a tela e o suporte. Nossa, cara. Vamos ver a serra como é que tá aqui, ó. Ó. E rapaz, caraca, mano, tá quente, hein? Tá pelando. Mas o que acontece, pessoal? Ó, serra não foi feita para trabalhar com baixa rotação, igual a gente tá trabalhando aqui com ela forçada. Ela refrigera pouco. E além de tudo, nós inverter a rotação dela, em vez dela puxar o ar daqui para lá, para poder refrigerar o motor, ela tá soprando pro lado de cá. E eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, né? Mas acredito que deve ser ruim, né? Que ela tá esquentando. Mas aqui, ó, ela tá puxando o ar de lá agora e jogando o ar para fora aqui, ó. Mas o negócio aqui que eu não percebi, cara, quando eu virei assim, ó, a gente tomba a moto, né? E faz assim, ó. Ela pegou no chão ali, ó. Vou diminuir um pouco dessa haste aqui, ó. Pra nós ter essa imagem, porque senão nós não conseguimos ter essa imagem. Mas olha aqui pra vocês verem como é que ficou, aí. Ó, pegou e comeu mesmo no chão, olha. Olha só, cara. Chegou a esmoer a beirada aqui. Olha o tamanho da reta que nós arrumou. Nós estamos fazendo teste de velocidade na nossa moto elétrica com motor de Makita de 1,5 cavalo de força. Bora, mano. Eu acho que eu nunca esperei de falar isso, mas bora acelerar nosso disjuntor. Ó, colocar na primeira marcha aqui já, acelerar e solta a embreagem, ó. Soltando, ó. Segunda. Terceira. Quarta, última. Ó, nós vamos precisar da serra, da reta toda mesmo. — 22, 23 por hora no máximo. Mas a estrada tá muito ruim também, cara. 23 por hora que deu de máxima. Aqui não dá pra andar mais não, que tá muito ruim. Na hora que eu tava vindo, eu comecei a atolar. Atolei o carro lá, ó. Tive que dar a volta pro outro lado. 24 km por hora de máxima. Pelo menos correu mais do que o motor de tanquinho. O motor de tanquinho acho que deu foi 17 km de máxima. Tenho certeza não, acho que é isso mesmo. Ó, 95% de bateria ainda. Nós já brincou bastante já, cara. E deixa eu ver nossa serra mármore pra nós ver se tá quente aqui, ó. Nossa, incrível, Makita, ó. Rapaz, tá quente, viu? Tá até fedendo queimado. Mas tá aguentando, cara. Por enquanto tá aguentando. Eu não sei, cara, mas se fosse numa reta que tivesse asfalto, eu acho que corria mais. Olha lá, ó. Cabo de gasolina, o homem vem empurrando a moto. Queimou o que você fala? A Makita. Makita, não? Makita queimou não. Eu vim empurrando pra poder não queimar mesmo. O boletim não queima não, porque ele tem proteção, né? Caso passar do limite lá que ele oferece, ele desliga. Vou fazer um teste diferente aqui agora, pessoal. Por quê? Eu tô querendo ver quanto que gasta aqui, quantos watts que gasta quando a gente tá correndo com a Makita aqui na moto. Que é o seguinte, eu coloquei o aplicativo da Boletim aqui, né? Espelhado aqui com o Boletim, para nós ver quanto que vai gastar. Porque por aqui dá pra gente monitorar tudo, dá pra gente desligar, ligar, colocar modo econômico, dá pra mexer em várias funções aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ficar olhando aqui não, mas vai aparecer pra vocês aí, ó. Vamos lá, ó. Passou a primeira, vamos lá, ó. Ó, 3.000 watts, cara. Você tá doido? Vou soltar aqui, ó. 1.5 agora. 1.7. 2.2. Rapaz. Engraçado que era pra ele cortar em 1.800, né? Mas segura os 3.600 do pico que ele fala mesmo, cara. Chegou 3.000 watts e não cortou. Caraca, mano. Top, mano, top. Agora correu mais. Eu tava olhando aqui, ó. Não sei se deu pra vocês verem ali. Depois eu vou até olhar da câmera. Mas eu olhei aqui, ó. Chegou quase 30 aqui agora, cara. Será que é só porque não tá gravando no celular? Top, mano. Você tá doido? Parecendo que ele é mais bruto que aquele AC180, mano. Você tá doido? E essa daqui, será que aguenta essa escada? Tenta aí, uai. Vamos ver se eu consigo
frear e ligar aqui. Frear e ligar aqui tá difícil, cara. Ó. Coloca a primeira, tá de primeira, ó. É, tipo assim, foi lá a ciscada, não, mas foi pelo menos uma deslizada, mas pelo menos não faltou. Mas ela é muito pesada, bom. 87% de bateria ainda. E eu só vou falar um negócio pra vocês, ó. Mais um desafio concluído com sucesso, cara. E deixa mais desafio nos comentários pra nós aí. E se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos de desafio de experiência absurda. Eu só fico pensando no negócio. Mesma hora que a gente faz um projeto que dá 100 km por hora em cima da bicicleta, que não aguenta nem 60, nós já faz um projeto que chega a 20 km por hora, uma moto, cara. Tem base um negócio desse? Ah, uma coisa que toda vez quando eu faço vídeo, que eu uso essas estações de carro da Bluetti, muita gente vem me perguntando, aguenta ligar a geladeira? Cara, eu vou falar com vocês, imagina, um aparelho desse aqui, rodando aqui, gastando 3.000 watts, igual vocês viram aí. Cara, a geladeira é só uma cosquinha, mas nós fizemos uns testes, olha aí pra vocês verem. Vamos fazer o teste aqui, liga na geladeira, ó, vamos ligar ela aqui, ó. Ligou, vai ligar o motor, ó. Vai dar partida lá, ó. Olha lá. Foi pra 400 e pouco, voltou pra 270 e poucos. Tá vendo? A geladeira não gasta tanto assim não, pessoal. Vou ligar até o fazedor de suco aqui, ó. Ligar o liquidificador aqui também, junto, ó. Olha lá. Não faz nem encosta não, cara. Tá vendo aí, pessoal? Olha só. É por isso que eu tô chamando esse aqui de pequeno monstro, porque ele é tão pequenininho e tem uma potência absurda, cara. Eu falo a verdade, esse aqui tá sendo o meu preferido agora até pra fazer os projetos aqui no canal. Mas então tá aí, pessoal, mais um projeto concluído que vocês pediram. Eu não vou testar subir no morro, porque eu tenho certeza que não vai subir e com certeza vai queimar essa maquita aqui, cara, porque a gente andando com ela aqui na baixada, que ela já tá esquentando bastante, cara, tá até fedendo quente. E tem umas novidades vindo aí que eu vou falar pra vocês. Vai deixar aquele projeto que nós fizemos de bicicleta com motor de moto no chinelo, cara. Mas se você não joiou no começo do vídeo, dá uma joiada agora pra nós aí. Segue nós na rede social, tudo. Agradecer todos os patrocinadores do canal aí, a Bluetti, a Boxe Solda, que nesse vídeo, na verdade, nós não usou solda, né? Para agradecer eles aí por estar sempre apoiando o canal da gente e todos os outros que sempre apoiam nós aí. E o mais é sair correndo, porque tá vindo chuva de novo. Toda vez que nós estamos fazendo vídeo, no final do vídeo tá chovendo, cara. Não tô entendendo esse negócio, não. Mas é isso aí, pessoal, ó. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fui!